do blush. Tá bom assim, Aline? Tá, ótimo. Eu já tô aqui fazendo meus exercícios. O que mais que eu posso fazer, assim, pra dar uma limpada na minha voz? Deixa eu ver. Trá, Trá, tré, tré, tri, tri, tró, tró, tru. tru. Olha que maravilha. Agora eu vou ficar com a voz super afinada aqui. Muito bem, eu tô recebendo aqui hoje, nessa primeira hora do programa, a Aline Cabral, doutora Aline Cabral, que é fonoaudióloga, especialista em voz. Estamos conversando sobre voz porque essa semana é a Semana Nacional da Voz e dia 16, sexta-feira agora, o Dia Mundial da Voz. Aline, pra gente continuar o nosso papo, tem pessoas que acham a sua própria voz feia, sei lá, sem brilho, mal colocada, e acabam sentindo vergonha de falar muito, falar em público, né? Em público, perdão. Qual seria a orientação para essas pessoas? Que tipo de tratamento essas pessoas podem fazer para terem um pouco mais de segurança na sua voz? Ou até, não sei nem se existe isso, mas dar uma lapidada na voz? Tem sim, com certeza. E olha, isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar. A pessoa, às vezes, não precisa ir nem para uma sala de aula, ter vergonha de falar em público grande. Às vezes, até num ambiente social, ela Pequeno. se encolhe, num petit comité, uma festinha pequenininha. Entre amigos, às vezes. Se encolhe porque tem vergonha da voz. Acha a voz meio rouca, meio sem colocação, meio anasalada. Então, assim, as pessoas acabam comentando isso informalmente, ou procuram um consultor de voz, ou vão procurar um curso de oratória. Isso é muito comum, porque a pessoa, quando fica tímido em relação à sua voz, acaba ficando tímido como um todo. Com tudo, né? é verdade. Acaba se encolhendo fisicamente, não tendo postura, aquilo que a gente estava falando antes, da comunicação não verbal. Acaba se encolhendo inteiro. Então, a ideia é que você aprimore a voz, mas também aprimore todo o seu gestual, aquela história toda que a gente comentou antes. Mas isso é muito comum. E de uma maneira geral, assim, não só para as pessoas que têm essa sensação de que a voz não funciona legal, de que a voz é feia e tal, de uma maneira geral, quais são as maneiras de você trabalhar a voz? Para uma pessoa que quer, de repente, aprimorar um pouco, nem aprimorar, mas assim, saber mais técnicas, né, de voz. O que ocorre, Bela, é o seguinte: cada um realmente, cada um tem a sua dificuldade. Então, dar um exemplo assim genérico é um pouco complicado, porque de repente um tem um problema na articulação, aí fala as palavras que você não entende, porque fala muito correndo. O outro fala com a voz assim muito anasalada, o outro fala aquela voz monótona que não tem entonação nenhuma, que você daqui a 5 minutos você já não aguenta mais. Então, assim, cada um traz uma dificuldade, né? Traz um bloqueio qualquer. Então você tem que ir em cima de cada problema. E entende? Todos esses bloqueios que você deu, por exemplo, exemplos agora, eles são tratáveis? Sim, a pessoa que fala no mesmo tom, você tem como tratar e orientar essa pessoa para que ela tenha uma fala um pouco mais cativante? Com certeza. Eu acho que uma palavra que seria muito importante nesse sentido é a pessoa ter consciência da sua própria voz. Porque tem pessoas que não têm a consciência. Então, quando você começa a se escutar, o papel do fonoaudiólogo, falando assim de uma forma geral, é fazer com que você preste atenção em como você está se comunicando, falando, todo o resto que a gente já comentou antes. Faça com que você preste atenção na sua própria voz, na tonalidade, em como você está articulando, como você está respirando. Que entende? tem tudo a ver, né? Tudo até como está o seu diafragma. Às vezes você, né? Entende? Que você, assim, você começa a se observar. Então eu vejo pacientes, assim, que depois de uns 4, 5 sessões, falam assim: eu acho que agora eu estou falando melhor tal coisa, dependendo do problema. Nossa, como eu estou me sentindo melhor. Agora eu fico me policiando. Até meu filho fala: nossa, mãe, como você está assim, assim, assado, ou o marido, enfim. Dar mais atenção. Exatamente. A se isso, olhar, né? olhar mais a sua própria voz. Agora, ser mais amigo da voz. Aline, a emoção tem muito a ver com a voz, né? O seu estado emocional influencia muito na voz. Eu conheço pessoas, inclusive eu até já tive alguns momentos em que dependendo da emoção que eu tô vivendo, a voz, não é nem ficar embargada, porque essa é a coisa mais comum, eu acho, quando a pessoa quer chorar e tal, a voz fica embargada. Mas assim, você tomar uma vez, eu me lembro que eu tomei um susto muito grande, eu não falava, eu não conseguia falar. Então tem muito a ver, né, com o seu estado emocional, a forma como você vai falar, né, o som que você vai emitir. Claro, porque isso tudo faz parte do nosso organismo, né? Como a gente estava falando, a voz é respiração, é coordenação fonorrespiratória, é articulação,
né? Quer dizer, você tem que utilizar todo um comando. E, de repente, quando esse comando é atropelado por uma emoção mais forte, fica complicado você lidar com todas as informações. Então, isso tá na gente. Inclusive, não é um botão que você aperta e desaperta. Claro que não, então de jeito complicado. nenhum. Inclusive, até pessoas ansiosas falam muito rápido normalmente, também, né? Tem uma velocidade imensa de fala também, né? Exatamente. Também tem a ver não só com o som que a gente emite, mas talvez com a velocidade. Velocidade, com o ritmo, porque são duas coisas próximas, mas diferentes. Tudo isso a gente pode trabalhar, tudo isso a gente pode melhorar. Mas eu insisto na palavra consciência, porque eu vejo como como a partir da consciência da própria voz, a pessoa realmente avança e melhora, aprimora. Aline, antes da gente ir pra música, eu só queria finalizar esse bloco com você me falando o seguinte: tem muita gente que diz assim, gengibre é muito bom pra voz, própolis, maçã. Isso é mito ou é verdade? Bom, eu não vou dizer se é mito ou é verdade. O que eu vou dizer é que o que é bom pra voz é você aquecer antes de usá-la. Se vai usar muito, aquece, cuida, evitar fumo, drogas, bebida alcoólica, enfim, ter hábitos saudáveis e se hidratar bastante. Isso sim faz bem para a voz. Agora, se a pessoa bota um própolis e sente, minha garganta está bem melhor e tal, isso tudo bem, mal não vai fazer. Eu prefiro não me responsabilizar por dizer que isso é mito ou é verdade. Muito bem, tá bom. Daqui a pouco a gente volta conversando aqui com a doutora Aline Cabral. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer perguntas para ela, aproveita que ela fica aqui até às 6 só, porque daqui a pouco a gente vai receber aí o Gilson Martins, o designer de bolsas. Você pode escrever para horadoblush@sulamericaparadiso.com.br ou participar aqui pelo @sparadiso no nosso Twitter. Vambora de música, tá na hora de Lionel Richie, Say You, Say Me.